Michele, segundo a Bela Megali, colunista do Globo, numa publicação de hoje, a Michele, ela guarda um segredo do Flávio que pode acabar por destruí-lo. O Flávio foi absolvido pela justiça aquele caso famoso da rachadinha. Não foi Também para absolvido, quem eles não. trancaram a história. Não, foi absolvido, não. Não foi Você tem toda a absolvido. razão. A história está engavetada. Foi arquivado o caso da rachadinha. A rachadinha era a tomada de dinheiro de funcionários do gabinete de Flávio, enquanto foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele tinha um chefe de gabinete, o Queiroz, ex-militar, grande amigo do pai, posto pelo pai lá no gabinete do seu Flávio Bolsonaro. E o Queiroz administrava a rachadinha, que era subtrair do salário que deveria ser pago aos funcionários uma parte desse salário para despesas do Flávio. Despesas do Flávio. Como o dentista que pagou com esse dinheiro. Pagou um monte de despesa Muito pessoal. bem, isso é roubo de dinheiro público, porque o dinheiro que paga a esses funcionários numa Assembleia Legislativa é dinheiro público. Então, o seu Queiroz subtraía parte dos salários que deveria ser pago a funcionários e botava lá para alimentar, pagar as despesas pessoais do seu Flávio, da sua família, de quem quer que seja. Apareceram vários cheques na conta da Michele. Ela nunca comentou sobre esse assunto. Nunca. Aguentou firme. E aí o marido foi e disse: não, não, esse dinheiro que o Queiroz depositou na conta da minha mulher, Michele, era pagamento de uma dívida que ele, Queiroz, tinha comigo. Não ficou comprovado, não há nenhuma comprovação de que isso seja verdade, mas a Michele sabe. E a Michele sabe que o dinheiro que foi mandado para a conta dela não era de dívida de Queiroz com Jair Bolsonaro. Ela também sabe disso. Mas você acha que a Bela E Megali está querendo cobrir isso? se a Bela tá, a Bela diz o seguinte: as investigações do caso da rachadinha mostraram que o Fabrício Queiroz, esse ex-militar, e a esposa depositaram 27 cheques, não foram, portanto, os 9 ou 8 que eu falei, não. Depositaram 27 cheques na conta da Michele, totalizando R$ 89 mil. Isso foi entre 2011 e 2016. Fabrício foi, Fabrício Queiroz foi apontado como responsável por gerenciar o esquema de desvio de dinheiro. Jair Bolsonaro chegou a dizer que parte desse valor depositado na conta da Michelle era a devolução de um empréstimo de R$ 40 mil concedidos por ele a Queiroz. No entanto, a quebra de sigilo mostrou que os dados bancários de Queiroz não indicam o recebimento desse empréstimo. Não existe nada que comprove essa história inventada pelo Jair Bolsonaro de que ele deu dinheiro para Queiroz estava devolvendo para ele. Michele sabe o enredo dessa história muito bem. Se ela resolver contá-lo antes, antes das eleições de outubro, vai ser mais um petardo, esse talvez de uma proporção tão grande, tão violenta, que talvez o Flávio não sobreviva mais à Mas aí ela tem candidatura que queimar dele. o Bolsonaro também, né? Aí é que está o problema. Mas ela pode contar essa história de várias maneiras. Se a Michelle abrir a boca e dizer apenas: olha, o Flávio, fica quieto, senão eu conto a história direito da rachadinha lá no teu gabinete, não precisa dizer mais nada. Ela não precisa dizer mais nada, nem precisa apresentar documentos, nem contar a história em detalhes, basta que ela diga isso, ô, Flávio, ela diga isso publicamente, cara. Flávio, cala a boca, cala a minha boca. Você já me maltratou demais. Se eu contar a história da rachadinha do teu gabinete, não fica pedra sobre pedra. Pronto, acabou-se. Aí acaba o Flávio. O Flávio vai ficar se explicando, não tem explicação. Não tem explicação. Essa é uma família que ela está se desmanchando a uma velocidade talvez surpreendente. O que há é uma briga pelo espólio político, mas financeiro também, do seu Jair Bolsonaro. Pô, um cara que só uma vez, você lembra, antes de ser condenado, disse que estava cheio de dívida, precisava pagar advogados, não sei o quê. Aí pediu, gente, por favor, manda um Pix para mim. E quanto foi aquele Pix que ele recebeu? Que os 17 bolsonaristas milhões. mandaram espontaneamente para ele, hein? 17 milhões. 17 Hoje milhões eu de não vi mais, eu vou entrar reais. de novo. Peraí, vai falando. 17 milhões de reais apareceram de repente, doados espontaneamente por bolsonaristas. Quando o seu Jair Bolsonaro disse: olha, eu estou com dívidas, não sei o que, chuva de dinheiro.
Então, há um espólio político, mas há um espólio financeiro também em disputa. O Bolsonaro não vai ser mais candidato a nada, a não sei se quando completar 105 anos de idade, se viver até lá. Antes disso, ele não pode ser, a não ser que ele seja, volto a repetir, anistiado. Não, também não se tem como anistiar, ou aparentemente não se tem. E a ineligibilidade, que é por conta da lei da ficha limpa, essa, mesmo que ele seja solto como anistia, essa ineligibilidade, ela permanece. Ela não some, ela não deixa de produzir efeitos. Ele não será mais candidato a nada, a nenhum cargo público, a nenhuma função pública. Ele não será mais candidato. Então, diante dessa situação, ficam os filhos querendo administrar isso. Bom, já temos aqui o nosso representante, que é o Flávio, escolhido por papai, para ser ali o novo chefe da família. Essa mulher aí, essa Michele, ela não tem nada a ver com isso. Mas a Michele também tem o direito de dizer como é que é. Eu sou mãe de um filho, de uma filha dele. Eu sou casada com ele desde 2007. Eu estive ao lado dele todo esse tempo. Ninguém cuidou mais dele, enfermo como ele está. Eu virei uma cuidadora dele. Eu dediquei minha vida a ele. Eu também tenho direito. Tenho direito a parte dessa fortuna, que ninguém sabe estimar direito qual é nesse momento, mas que é fortuna em dinheiro vivo, é fortuna em imóveis, em um monte de coisas. E tenho direito também a querer, politicamente, ter um desempenho, me apresentar, me candidatar ao que eu quiser. Então, essa família está numa guerra interna fantástica, fantástica. E por isso, pela conclusão de que, olha, papai não vai voltar, ou meu marido não vai voltar, não vai ter, então vamos ter que resolver essa parada aqui internamente. E não está conseguindo administrar isso. Tantas famílias passam por esse problema, mas algumas administram bem, outras mal. Essa do Bolsonaro está sendo esse desastre exibido em tempo real, a cores e ao vivo, para que todo mundo veja e, e reaja ou não reaja, apenas assista ou não. Então, esse, voltando ao segredo da rachadinha, é melhor. Ó, seu Flávio, não continue desafiando na dona Michele, não. Você só tem a perder com isso. Você só tem a perder, você e seus irmãos. Você está aí, com tudo para perder essa eleição, com tudo. A não ser que um milagre aconteça, Deus resolva intervir diretamente, ou o Trump, e você se eleja presidente. Mas você está para perder. Você está caminhando para ser enforcado na eleição. Seu irmão Eduardo, condenado, inelegível, ele não vai voltar tão cedo ao Brasil. Não vai voltar. E o seu outro irmão, o Carluxo, esse está mendigando uma vaga em Santa Catarina para ser candidato ao Senado, porque Santa Catarina é um reduto bolsonarista de expressão. Mas os catarinenses, ou muitos deles, estão dizendo: mas vem cá, vai ser candidato ao Senado lá no Rio, onde você sempre foi vereador. Foi vereador, se eu não me engano, por 5, 6 mandatos consecutivos. Vai lá, aqui não, aqui a gente tem a prata da casa para se candidatar. Ou seja, o seu Carlos corre o risco, não estou dizendo que não possa e que não vá, corre o risco de não se eleger senador por Santa Catarina. Aí era o que faltava. Era o que faltava se isso acontecesse. O Carluxo, sem mandato. O Flávio Bolsonaro, sem mandato, porque ou ele renovava o mandato dele de senador agora, ou ele seria candidato a presidente, como o pai preferiu. Ele também ficará, portanto, sem mandato, o seu Flávio. E, e quem é o outro? O Eduardo lá, impedido até de voltar para o Brasil. É, é o futuro que aparentemente espera. Essa gente espera e teme, é natural que tema. Quer dizer, a ascensão e queda de uma família. Aparentemente, é isso que nós estamos assistindo. E uma queda rápida, porque eles chegaram ao poder em 2018 com o pai eleito. Aí o pai consegue a proeza de perder a reeleição, coisa que nunca aconteceu com um presidente da República desde que existe a reeleição. E aí não resiste a uma eleição seguinte. Imagina, o Jair Bolsonaro era tão burro também como os filhos. Era mais esperto politicamente, mas burro, burro. Porque se ele não tivesse tentado dar o golpe do 8 de janeiro de 2023, não tentou. Lutou até o fim contra Lula, perdeu para o Lula. Não quer passar a faixa para o Lula, não passa. Não tem problema, alguém passa.
mas ele se preservaria. Ele poderia ficar 1, 2, 3 anos tomando banho de mar em Angra dos Reis, onde ele quisesse. Depois de 3 anos, ele voltaria, se eu não disse aí, que este governo Lula seria um desastre. Ele seria hoje o candidato a presidente da República. Não precisaria de um preposto como o Flávio. Ele seria um candidato e talvez com chances, Ele é muitas forte, né? chances de Ó, enfrentar e até derrotar o Lula.